Olá, esse trabalho é sobre processamento de cadeias de caracteres da disciplina Estrutura de Dados 2, ministrados pelo professor Marcelo Zorzan e pela professora Carla Plantier. Os alunos que desenvolveram esse trabalho foram o Lorenzo, o Luan, o Pedro e eu, Roberto. Primeiramente, mostrando um índice de como vai ser apresentado esse trabalho, é mostrada uma definição por mim. Logo após, o casamento de cadeias, com seus subtópicos casamento exato e casamento aproximado, pelo Pedro. Depois, compreensão. Por que usar compressão? Compressão de textos em linguagem natural, apresentado pelo Lorenzo. Codificação de Huffman usando palavras. Codificação de Huffman usando bytes, pelo Luan. E por fim, eu volto falando um pouquinho sobre pesquisa em textos comprimidos. A definição, então, do nosso trabalho, do que vai abordar o processamento de cadeias de caracteres. Primeiramente, devemos entender o que é uma sequência de caracteres, que nada mais é o que já conhecemos como string. Então, cada caractere presente nessa sequência é o que chamamos de alfabeto, né? Então, cada letra presente, no caso, mostrando o exemplo ali, cada letra está no alfabeto. Então, o processamento de cadeia de caracteres é essa forma de como é processadas as strings na sua forma de leitura. Bom pessoal, bom dia, eu sou o Pedro e vou falar sobre casamento de cadeias. Para a gente falar de casamento de cadeias, a gente precisa entender primeiramente a definição de cadeia de caracteres, que é uma sequência de elementos denominados caracteres. Esses elementos são escolhidos de um conjunto denominado alfabeto, que por exemplo numa cadeia de bits o alfabeto é 0 e 1. Nos exemplos de aplicação a gente tem os editores de texto e no estudo de sequências de DNA em biologia computacional. No casamento de cadeias tem o casamento exato e o casamento aproximado. E o casamento exato consiste em obter todas as ocorrências exatas do padrão no texto. Por exemplo, nessa frase, os testes testam estes alunos, existe a ocorrência de 3 vezes da palavra teste. O casamento exato possui os algoritmos de leitura dos caracteres do texto 1 a 1, que é o algoritmo de força bruta, Knuth, Morse-Pratt e Shift-Change. E os algoritmos que pesquisa por padrões em uma janela que desliza ao longo do texto, que pesquisa por um sufixo da janela que casa com o sufixo do padrão, por comparações da direita para a esquerda. Esses algoritmos são algoritmos de Buer-Moore-Horspool e Buer-Moore. E o casamento aproximado de cadeias permite a operação de inserção, substituição e retirada de caracteres do padrão. Por exemplo, 3 ocorrências do padrão teste em que os casos de inserção, substituição, retirada de caracteres no padrão acontecem. Um espaço é inserido entre o terceiro e o quarto caractere do padrão, o último caractere do padrão é substituído pelo caractere A e o primeiro caractere do padrão é retirado. Aí fica essa frase, teste testa este, os testes testam estes alunos. E é isso pessoal, obrigado, essa foi minha parte. A compreensão de dados é uma forma de usar menos espaço para armazenar maior quantidade de informações, reduzindo o espaço utilizado. O motivo de ter essa compreensão é que tem muita informação textual disponível online, como por exemplo, bibliotecas digitais, bancos de dados e internet. Isso são bilhões de terabytes de texto corrido, então deve ter um método de compressão para toda essa informação não ocupar tanto espaço, reduzir recursos usados para armazená-las e aumentar a velocidade de acesso a elas. Os métodos mais recentes de compreensão têm permitido pesquisar um texto comprimido mais rapidamente do que o original, maior compreensão em relação a métodos tradicionais, gerando maior economia de espaço, e acessar qualquer parte do texto comprimido sem necessidade de descomprimir o texto todo. Por que usar compreensão? Compreensão de texto representa um texto original em menos espaço, substituindo os símbolos de texto por outros que possam ser representados usando um número menor de bits ou bytes. Tem muito ganho obtido, já que o texto comprimido ocupa menos espaço de armazenamento, logo, menos tempo para ser lido no disco, ser transmitido por um canal de comunicação e para ser pesquisado. Tem um preço a pagar, porque o custo computacional aumenta, já que precisa codificar e decodificar o texto. Porém, com o avanço da tecnologia, de acordo com alguns estudos de Peterson e Hennessy, feitos em 1995, em 20 anos o tempo de acesso a discos magnéticos tem sido praticamente constante, enquanto a velocidade de processamento aumentou aproximadamente 2.000 vezes. Ou seja, é melhor investir em mais poder de computação em compreensão, em troca de menos espaço em disco ou menos tempo de transmissão. Na compreensão de textos em linguagem natural, um dos métodos de codificação mais conhecidos é o de Huffman, de 1952. Esse método atribui códigos mais curtos a símbolos que aparecem mais.
e um código único de tamanho variável é atribuído a cada símbolo diferente do texto. Métodos de Huffman baseados em caractere comprimem o texto para aproximadamente 60%, e baseados em palavra comprimem o texto para valores um pouco acima de 25%. Aqui é o Luan e vou falar sobre a codificação de Huffman. Ela é usada para fazer compressão de textos, de arquivo e tal. Para fazer o exemplo aqui, eu vou fazer com uma frase que fica mais simples. Então, digamos que a gente queira usar a codificação de Huffman na frase estrutura de dados 2. A primeira coisa que a gente faz, a gente separa cada unidade dessa frase, que no caso a gente vai usar as letras, em uma tabela com a frequência que ela aparece na frase. Então a gente consegue isso. Aí a gente vai pegar essa tabela e vai ordenar pela frequência. Então a gente acaba com essa tabela aqui. SDI espaço acontece 3 vezes. E as que menos acontece é o e o número 2 ali com apenas uma ocorrência. Depois a gente vai pegar essa tabela ordenada e vai criar para cada linha dela uma árvore, com a informação sendo a letra e também ali representando a frequência que ela ocorre. Com essas árvores então, a gente vai pegar todas elas, ainda mantendo a ordem de frequência. E agora, sempre pegando as duas mais da direita, que são as duas com a menor frequência, a gente vai juntar ela. Então ali seria a letra O e o número 2, junta e soma a frequência das duas, criando um nó. E a gente reinsere ele na árvore de acordo com a frequência dele. Então ele vai para lá. E a gente continua esse processo, até só sobrar uma árvore. Agora que a gente tem a árvore formada, a gente consegue descobrir qual é o código de cada letra. Para descobrir o código, você vai percorrer a árvore saindo da raiz dela. E sempre que você for para a esquerda, você adiciona um 0 e para a direita você adiciona um 1. E você vai seguindo o caminho formando isso. Então aqui a gente tem todas as letras ainda naquela ordem, a representação em ASCII delas e a representação usando nossa árvore. E agora se a gente for comparar aquela frase inicial com a representação em ASCII e utilizando a nossa árvore, a gente acaba com isso. Em ASCII ela tem 176 bits de tamanho e usando a nossa árvore a representação seria com 69 bits. Só que aí vem um porém dessa técnica, que não vale a pena usar ela quando o conjunto de dados for muito pequeno, porque além de você armazenar código seguindo a árvore, você obviamente vai ter que também armazenar a árvore junto para você conseguir extrair esses dados depois, porque só com essa sequência de bits aqui você não consegue saber o que isso representa. E é isso sobre a codificação de Huffman. Falando então sobre a pesquisa em texto comprimido, uma das propriedades mais atraentes do método de Huffman, usado em bytes em vez de bits, é que o texto comprimido pode ser pesquisado exatamente como qualquer texto não comprimido. Basta comprimir o padrão e realizar uma pesquisa diretamente no arquivo comprimido. Isso é possível porque o código de Huffman usa bytes em vez de bits. Caso fosse bits, seria praticamente impossível de ser implementado pela quantidade de dados.